Bom, vamos lá, essa é a aula 13 da Física 1. O assunto é o gráfico da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variado. A ideia é a gente trabalhar, então, a montagem de gráficos, né? E a utilização do gráfico também na resolução de exercício. A gente já fez isso, né, numa aula anterior, quando a gente estudou o gráfico das posições do movimento uniforme, aquela fórmula de sorvete, né, na forma gráfica. E esse trabalho de hoje, então, ele é basicamente o mesmo, não vai ter muita diferença, não. Eu queria mostrar para vocês. Ó. A ideia é a gente trabalhar, então, o gráfico da função da velocidade, ó, v0 mais at. Tudo bem? Então, a gente sabe que essa função, né, é uma função de primeiro grau, não tem nada ao quadrado, nada aqui, né? E toda função do primeiro grau, assim como a formulinha do sorvete, lá, lembra lá, pessoal? S, né? S0 mais VT. Então, quando a gente trabalhou essa fórmula de posição aqui, né? Nós já montamos aí gráfico, né? Então, hoje a gente vai fazer o mesmo trabalho, tá? A fórmula da velocidade aqui também é uma fórmula, uma função de primeiro grau, né? Percebam a semelhança da função da velocidade, né, do movimento variado, e da fórmula das posições do movimento uniforme. Olha, muda a letrinha, né? Lógico, mudam as grandezas aí, mas o jeito da relação, ó, tá vendo? É o mesmo, né? Então a gente vai ter um valor inicial aqui, né? Um número multiplicando o tempo, aqui também vai ter um número multiplicando o tempo. Então, na verdade, é a mesma estrutura, né? Então, o nosso gráfico vai ser um gráfico muito parecido também com aquele gráfico que a gente já estudou quando a gente viu essa função. Mas vamos lá, vamos para os exemplos, né? Então, queria deixar 2 exemplos aí nessa aula para a gente poder resolver exercícios depois, tá? Então, da mesma forma que eu fiz aí quando a gente estudou a fórmula das posições, o primeiro exemplo seria a montagem de um gráfico, né? Vamos pensar aqui, ó, no exemplo 1. Né? Então, nesse exemplo 1, eu quero determinar o gráfico, né? Ele vai falar assim, ó, construa, né? Construir o gráfico velocidade em função do tempo para a função. Vamos pensar aqui assim, ó, V igual a 10 mais 2t. No sistema internacional. Bem, vamos imaginar que eu tenho então esse primeiro exemplo aí para ser resolvido. Tá bom? Construir o gráfico de velocidade em função do tempo para essa função. Ah, outra coisa importante, né? No exercício de vocês vai ser uma pergunta parecida assim, ele, como eu coloquei aqui também, né? Ele não dá o intervalo de tempo, né, para fazer o desenho. Quando ele não dá o intervalo, eu poderia inventar qualquer número no tempo aqui, poderia botar qualquer número no tempo, achar a velocidade correspondente, eu ia ter os parzinhos aqui, né, os pares ordenados, e ia poder montar o meu gráfico. Então, com 2 pontos eu consigo fazer o meu desenho. Poderiam ser qualquer ponto. Então, qualquer número eu poderia colocar. Só que assim, para todo mundo fazer da mesma forma, né, para a gente poder depois acertar na correção, né, deixar tudo igual, a ideia é usar os mesmos números aqui. Então eu vou colocar para vocês um intervalinho. Isso não acontece no nosso exercício, mas vocês podem usar o mesmo intervalinho que eu colocar aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui intervalinho de 0 até 5 segundos, por exemplo. Bom, vou fazer o meu desenho então de 0 a 5 segundos. Como é que seria então, né, esse exercício? Então vejam, ó, vamos montar, fazer o desenho aqui, ó. Então a gente vai fazer o eixo vertical. O eixo vertical vai ser o eixo da velocidade, né? Que no sistema internacional é medido em metros por segundo. Né? E aqui na horizontal, a gente vai ter o eixo do tempo.
aqui no sistema internacional medido em segundos. Tudo bem? A primeira coisa que eu posso fazer nesse gráfico é colocar aqui a velocidade inicial. No instante zero, eu sei que ele tinha uma velocidade inicial que está mostrada aqui na nossa função. Né? Vocês olharem aqui na nossa função e compararem ela com a função geral, né? A gente vai ter v0 mais at. Então vejam que a velocidade inicial, na verdade, é esse 10 aqui, né? E a aceleração é o 2. Então, olha, a velocidade inicial é 10. Posso colocar aqui já. Olha, aqui é 10. Então, no instante zero, a velocidade do móvel era 10. Eu preciso de mais um único instante. Então, agora aqui, descobrir, né, se eu achar mais um instante aqui e ligar depois com a velocidade correspondente, eu tenho um ponto e eu consigo fazer o meu desenho. Então, nós vamos usar esse intervalinho que eu estou deixando aqui, tá? De 0 a 5 segundos. Então, no instante 0, a velocidade era 10, agora vamos ver no instante 5. Então, vou fazer uma continha aqui, ó. Vou fazer uma conta aqui. Então, se V é 10 mais 2t, então V 10 mais 2 vezes 5, estou colocando então no lugar do tempo os 5 segundos. Eu acho a velocidade correspondente. Ó. Então, 2 vezes 5 é 10, com mais 10 é 20. Nossa, 20 metros por segundo. Então, veja, agora eu sei que no instante 5 a velocidade é 20. Então, vem aqui, ó, no instante 5 a velocidade é 20. Não estou usando proporção, né? Poderia ter feito mais arrumadinho isso daqui. Mas é só para a gente perceber aqui a forma de fazer, tá? Legal é que vocês façam com uma reguinha, usem proporcionalidade, né? Então, esse espacinho de 0 até 10 aqui deveria ser do tamanho do 10 ao 20, né? Esse pedacinho aqui, 5, deveria ser menor, né? A metade desses espacinhos aqui. Então, é legal a gente fazer com proporção, fica muito melhor, né? Mas vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem aqui. Aí eu ligo, ó. Nossa Senhora. Mal feito. A caramba, mas não tem problema. Então, vou tentar fazer aqui a retinha de novo, né? Ligar aqui. Seria essa daqui a nossa reta, tá, pessoal? Tudo bem? Então, vejam, ó. Esse é o primeiro caso, né? Eu poderia ter, se eu tivesse uma aceleração aqui negativa, né, a velocidade inicial era positiva, então com sinais diferentes ele estaria em movimento retardado. E aí eu teria essa reta, né, virada para baixo aqui, mostrando uma velocidade que está diminuindo com o passar do tempo. Isso pode acontecer também, tá? Então os nossos gráficos vão ser sempre nesse modelinho, sempre começando do eixo, né, na velocidade inicial, e subindo quando o movimento é acelerado, né, aumentando a velocidade com o passar do tempo, ou descendo quando o movimento é retardado, diminuindo velocidade com o passar do tempo. A gente não precisa se preocupar com isso aqui antes de montar, porque quando a gente faz a continha, né, a gente observa isso daí. A gente faz a continha, marca os pontos, acaba acontecendo isso e a gente percebe, tá bom? Bom, isso daí é o exemplo 1. Agora vamos dar uma olhada no exemplo 2. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui para fazer. Dá. Acho que eu tenho espaço para o outro lado aqui também. Melhor, né? Vou fazer para cá o exemplo 2. Bom, o exemplo 2... fazer aqui, ó. É o exemplo que acontece mais, inclusive, né, e que vai aparecer para vocês aí. Nesse exemplo 2, a gente tem o gráfico, então eu conheço o gráfico, vamos fazer o mesmo gráfico. Imagine que é o mesmo, né, gráfico do exercício anterior, tá? Tempo aqui, velocidade, vamos colocar os mesmos números, tudo, tá? 10 e 20. Aqui o 5, né? De novo, fora de proporção, mas não tem problema. A explicação e o desenho, né? Então, vamos imaginar que agora ele deu
esse gráfico, né, fala que está no sistema internacional e tal, e pede para eu descobrir, por exemplo, determine a velocidade do móvel no instante no instante 50, por exemplo, 50 segundos. Tudo bem? Como é que eu vou fazer agora aí para descobrir? Então a ideia é a seguinte, ó, é montar a função, né? Eu vou montar a função, que é essa daqui, né, pessoal? Na verdade é essa, né? Estou fazendo ao contrário o exercício. Eu vou montar a função e depois vou usar a função para resolver o exercício. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer aqui. Então a primeira coisa aí é a gente montar a função. Então a função v0 mais at, nesse exercício ela vai ficar, ó, v igual. A velocidade inicial, se vocês olharem aqui no gráfico, né? Olha, era 10, né? A gente observa aqui, é o primeiro número que aparece no gráfico, que isso aqui é a velocidade inicial sempre. No instante zero, a velocidade era 10. Então vamos colocar aqui. Ó. Mas a aceleração, agora a aceleração eu preciso calcular, pessoal. Então vamos fazer uma continha aí. Deixa eu só ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Acho que vai ficar muito pequeno. Ah, dá. Dá para enxergar melhor aí. Então vejam, ó, a aceleração, deixa eu ver se não vai ficar muito grande aqui, não. A aceleração eu vou calcular fazendo, ó, ΔV sobre ΔT. Né? Então, quanto que mudou a velocidade no meu gráfico aqui? Ó? De 10 foi para 20. Então, ela mudou 20 menos 10. Mudou 10, né? Eu estou colocando só para vocês lembrarem, mas de 10 para 20 aumentou 10 aqui, né? E o tempo? Quanto tempo passou? De 0 até 5 segundos, passou 5, né? Se eu fizer a continha, eu tenho 10 dividido por 5, tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Então vejam, pessoal, a aceleração, agora eu posso colocar aqui no lugar da aceleração o 2, e eu tenho, vejam aí, eu tenho a função da velocidade pronta. Agora eu posso usar essa função, então as perguntas que vão aparecer, né, são sobre velocidade ou tempo. Né? Nesse exercício ele pergunta sobre a velocidade, que velocidade que o móvel vai ter quando o tempo for 50 segundos. Então vou usar um 50 aqui e vou descobrir a velocidade. Poderia ser o contrário, né? Poderia saber a velocidade, colocar ela aqui para descobrir o tempo. Né? Então, das duas formas dá certo aí. Deixa eu voltar, que está muito pequenininho isso daí. Vamos voltar para 200 e vamos puxar para baixo. Vou terminar o exercício aqui embaixo. Então, fazendo a continha, então, se V é 10 mais 2t, mais o tempo é 50, então 2 vezes 50, fazendo a continha, eu tenho 10 mais 100 aqui, né? Então, aqui, essa continha eu faço primeiro, isso aqui é 100, com mais 10, 110, né? Metros por segundo. E está resolvido, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Ficou meio embaralhado aqui as coisas, né? Mas é isso, então. Gostaria que vocês fizessem para mim os exercícios aí, né? Então os exercícios são muito parecidos, tá? Eu tentei me basear nos exercícios para mostrar aqui os exemplos, tá? Então, os exercícios, né, da aula 13,
Gostaria que vocês fizessem para mim todos, tá, pessoal? Todos os exercícios da aula 13. Não são muitos, né? Vai do 73 ao 76, tá? Então todos eles são importantes, é legal que vocês façam aí, tá? Então, obrigado, até a próxima.